Foi-se. Olá, ouvintes. Este é o RomaCast, o podcast do Direito Romano. Seu podcast de atualidades, assuntos aleatórios, mas sempre com um pezinho no direito. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2021 e o lockdown começou de novo. Estamos novamente em bandeira preta, lockdown na cidade, no estado do Rio Grande do Sul. Uma pena, a gente estava comemorando vacina no último episódio e já regrediu de novo. Mas vamos seguindo. Isso é só para dar uma entendida no que está acontecendo no momento. O RomaCast é um oferecimento de CAT Calçados e Esportes. Acesse o site cat.com.br e confira a enorme quantidade de produtos disponíveis, entregas para todo o Brasil. Visite também as lojas físicas no estado do Rio Grande do Sul, região metropolitana e Capão da Canoa. Vou, então, agora passar a informar que o RomaCast muito provavelmente vai passar a ser quinzenal a partir de agora. A gente estava fazendo toda semana, mas a função de todos estava passando do tempo, a gente não estava conseguindo dar conta, então provavelmente vai ser quinzenal para aliviar um pouquinho para a turma toda. Dito isso, vamos para o tema de hoje. Só um detalhezinho que depois, quando eu editar, eu tiro. A gente faz uma apresentação no final, tá, Marcelo? A gente usa alguma frase do que aconteceu, tipo, alguma coisa que a gente percebeu, e fala, eu sou o Marcelo e comenta alguma coisa. E daí depois eu só vou juntar aqui. Então, vou passar agora para a parte do tema de hoje, que normalmente é o Indruzi que puxa, mas dessa vez vai ser eu, porque a gente não tem exatamente o tema que a gente vai falar hoje. Mas a gente tem um convidado muito especial e que ele que vai dar a direção do que a gente vai falar hoje. Dependendo do que foi falado, do que for perguntado, a gente vai seguir para um caminho ou para o outro. E não podia ser um convidado com conteúdos tão bons e um repertório bem grande entre o direito e o empreendedorismo e toda a parte privada misturada com toda a noção dos conhecimentos de se formar em direito e consultorias na área, enfim. Eu vou pedir para ele já se apresentar agora com mais calma e dar uma falada mais ou menos por cima de quem ele é, quantos anos tem, há quanto tempo está nessa função, em quais funções, e falar bem por cima e depois a gente vai seguindo as perguntas. Então, tá contigo aí, Marcelinho, seja bem-vindo ao RomaCast. Bom, pessoal, obrigado pelo convite aí. O Fernando Henrique Kaiser, para mim, Nick, um grande amigo de tanto tempo. Sempre bom de falar que vai me chamar de vários nomes aí, de Nick ou de Nicolas, talvez, porque aí o pessoal vai saber que sou eu. Exatamente, aí o carinho é enorme, aí são mais de 20 anos, literalmente, que a gente está, de alguma maneira, juntos aí, principalmente nos nossos verões aí, muito carinho por ti e por toda a família. E um prazer também estar conversando aí com a Renata e com Anderson, que pelo que eu entendo também se chama de Indruzi, mais do que, do que Anderson aí, Exatamente. mas bacana aí, um grande prazer conversar com vocês. Muito brevemente, né, assim, como o Nick trouxe, assim, eu sou Marcelo Rodrigues, hoje eu sou diretor de inovação e novos negócios da Enchan Brasil, eu sou responsável pela operação da Enchan no Rio Grande do Sul também. E para quem não conhece, né, a Enchan é uma entidade empresarial que tem 102 anos de idade, então assim, é uma entidade bastante antiga no Brasil, que trabalha para promover conexões transformadoras entre pessoas, empresas e o ambiente de negócios, construir um futuro mais empreendedor para o Rio Grande do Sul, e que conecta aí aproximadamente 5 mil empresas de diversas formas para fazer um ecossistema de inovação, de empreendedorismo e de negócios mais proveitoso para todos. E como o Nick trouxe, eu sou formado em Direito, né? Eu sou formado em Direito pela PUC, eu tenho mestrado em Direito pela URGS, eu advoguei, eu tenho meu OAB até hoje também, embora minhas atuações neste momento sejam menos jurídicas e mais ligadas a impacto social, inovação e, enfim, a gestão dessa entidade como um todo. Então, acho que tem várias coisas para a gente poder conversar dentro da minha trajetória, que passa por empreendedorismo, passa por advogar, passa por fazer mestrado, passa por trabalhar como executivo, que é o que eu faço nesse momento, nessa entidade. Também sou do conselho fiscal da empresa da minha família, que também, de alguma maneira, tem que fazer uma análise de riscos.
Então, o mundo jurídico não é exatamente estranho a mim, pelo contrário, ele é bastante comum, mas talvez menos ortodoxo do que é para a maior parte das pessoas que opera o dia a dia de processo, né? Então, eu não tenho um dia a dia de processo civil ou penal, eu tenho um dia a dia mais da parte, vamos dizer assim, quando a gente fala de direito, a gente fala de ciências sociais e jurídicas, né? Talvez eu esteja mais conectado à parte dos sociais do que à parte do processo do dia a dia, mas eu sou um fã, hoje eu estou gravando aqui com vocês no fundo de um quarto aqui da minha casa, que é fundo cinza só, mas a parte que eu mais gosto é da parte da biblioteca. Ela até hoje tem muito livro, principalmente de filosofia do direito, porque a parte que mais me interessa de todo o direito é a parte filosófica. Então, é um grande prazer aí estar conversando com vocês e mesclando todos esses assuntos para que a gente possa ter um tempinho aí de bate-papo. Show de bola. Eu não sei se algum dos dois quer fazer algum comentário, se eu posso seguir. Na verdade, só um comentário, porque o Marcelo disse que hoje ele não atua mais como advogado processualista, enfim, mas essa questão de análise de riscos, como a gente é moldado para isso até na faculdade, né? Saber mensurar quais são as probabilidades, as possibilidades que o teu cliente em alguma decisão ele pode tomar e a consequência que isso vai ter. Então, de alguma forma, isso é a própria advocacia na origem, na parte de direito mesmo, e não processual. Então, esse seria o meu comentário inicial aqui. Eu posso... Fala, Renatinha. Não, vai, Alemão. O que eu ia comentar também é nesse sentido do Indruzi, porque eu já passei alguns episódios falando aqui também que a gente falou sobre um entrevistado, que foi o Anderson Cardoso, lá no início, que ele saiu do direito e foi para tatuagem e tal, hoje ele é tatuador e tal. E aí eu comentei também que eu muitas vezes me ficava pensando assim, caramba, eu não estou advogando, e como o Marcelo falou, não estou ali no dia a dia do processo, isso eu não tenho, realmente. Eu também, como o Marcelo, né, um pouco diferente, mas eu trabalho na empresa da família, lido muito com a parte jurídica, sim, com meus processos que aparecem na parte, não sou exatamente advogado da família, mas eu estou sempre junto. E às vezes eu ficava pensando, mas eu não tenho, e isso que ficava meio que me culpando, assim. E até hoje eu fico pensando, mas se eu sou advogado, eu tenho que estar ali, olhando prazo, olhando, fazendo, tal, mexendo em processo o dia inteiro. Só que acabou que é isso aí que o Marcelo falou mesmo. Eu sinto muitas coisas que eu faço até hoje são porque eu tenho esse vamos dizer, background aí, porque eu tenho essa noção geral do que o direito, né, do curso de direito fez, essa ideia de riscos também, toda essa noção, até o jeito de falar, o jeito de... Não tenho o juridiquês, mas a gente tem uma noção, parece, cada vez eu tenho mais essa percepção, que a gente tem uma noção até social, como o Marcelo falou, de ter feito, enfim, a faculdade de Direito, ela envolve tantos assuntos, tu pode ir para tantos pontos assim que quando tu sai da faculdade, tu tem um geral muito bom. Talvez os específicos não sejam tão bons, né? Talvez tu não saiba muito de tributário, muito de penal, muito de civil em si, mas tu tem uma noção de tudo para saber mais ou menos para onde é que tu quer ir. Então, esse comentário eu acho que ajuda bastante, porque o Marcelo, apesar de ele não lidar com os processos todos os dias e mal lidar com eles, ele usa o direito o tempo inteiro também, assim como nós. O Indruz e a Renata mais atuando no dia a dia mesmo, mas que todo mundo usa o direito o tempo inteiro, isso não tem dúvidas. Vai, Renatinha. Não, estou aproveitando, eu queria perguntar, eu falei nessa ponderação de riscos que o advogado faz também, mas obviamente que quem não é formado em direito, quem faz curso, administração, economia ou qualquer outra coisa também sabe fazer essa análise e faz até às vezes melhor. E te perguntando, Marcelo, qual é a diferença que tu percebe em alguém que tem uma formação jurídica e ingressa nesse mercado de empreendedorismo, que tem que fazer essas análises de riscos, de alguém que é de fora? Tu acha que a gente engessa, às vezes, um pouco o negócio por ter tanto receio os riscos legais mesmo que a gente consegue enxergar? Vocês estavam comentando agora sobre essa questão de risco, sociedade, né, que eu trouxe ali na minha primeira fala.
E logo lá na época da faculdade ainda, eu me formei pela PUC, né, como eu comentei, e fiz mestrado na URGS. Vocês, acho que pelo menos a maior parte, se não todos, são da Unicinos. Eu não tenho um background tão forte de entender como é que é o dia a dia da Unicinos, mas na URGS tem muita coisa da visão pública, né, tem o viés público. Na PUC tinha muito forte a questão do processo, né? Então, seja a questão do processo civil, seja até a questão do pessoal lá que são dos garantistas do processo penal, que também era sempre tentando descobrir aonde o processo não tinha funcionado. E aí, então isso era uma discussão muito recorrente. E um amigo meu que comentou uma vez uma coisa que eu achei interessante e me marcou bastante, foi de que o pessoal foi para a faculdade aprender processo, entendia disso, e o Marcelo foi para a faculdade para aprender a parte do direito, que era a parte social. E isso ficava meio conflitante, de alguma maneira, na época da faculdade, porque eu não estava tão entusiasmado assim com ter uma aula sobre execuções, e o pessoal estava muito mais entusiasmado do que eu, e eu estava muito mais interessado em algumas aulas, como, por exemplo, a filosofia do direito, que o pessoal às vezes achava chatão e etc. Então, eu meio que fui me moldando dessa maneira. E aí, quando tu traz para a questão da análise de risco, eu acho que existem, e também da questão do empreendedorismo como um todo, eu acho que o advogado, ou pelo menos o aluno de direito, ele é muito ensinado a pensar do sentido, 20% de chance de ganhar, 80% de chance de não perder muito, vou tirar a cópia da contestação da reconvenção para garantir que está tudo certo aqui, aquela coisa que eu muitas vezes fiz também, acho que eu tenho minha jornada também dentro desse mundo, mas quando a gente vai para o mundo do empreendedorismo, de alguma maneira, acho que a análise de risco ela acaba ficando um pouco mais ampliada do que são casos pontuais, né, que é o caso do litígio, muitas vezes, que está acontecendo, e tu acaba precisando entender aonde que tu tem um sistema de litígios, um sistema de dificuldades, um sistema de dores, e de alguma maneira o empreendedorismo ele tu conseguir resolver a dor de um conjunto de pessoas, de um conjunto de empresas. Eu tenho muita dificuldade, eu não consigo fazer um sapato, por exemplo, né? Pegando um exemplo bem concreto, não sei fazer. Se eu fosse fazer um sapato, um tênis, eu ia ficar um ano tentando. Muito mais fácil é eu ir lá na CAT e comprar um tênis, aquela coisa meio Adam Smith de cada pessoa fazendo uma coisa diferente consegue, de alguma maneira, criar mais valor. Eu consigo muito mais facilmente gerar valor de uma maneira e ir lá pegar esse valor que eu gero e comprar um tênis do que fazer. Isso acaba sendo uma análise de risco da sociedade, uma análise sistêmica que tu acaba empreendendo, e aí talvez o administrador, o economista consiga ter esse olhar um pouco mais amplo de todas as dificuldades que muitos grupos de pessoas fazem, enquanto o advogado está mais ensinado a olhar, olha, nesta discussão civil, ele de fato 70% de chance de ter que pagar uma multa ambiental, por exemplo, né? Eu acho que talvez seja esse o ponto. Eu, como me interesso, e como historicamente me interessei muito mais por essa parte da sociologia do direito, da filosofia do direito, até de alguma maneira, assim, falar do direito civil como um todo, eu acabei puxando mais para esse viés. Inclusive, a minha primeira experiência enquanto empreendedor, eu fundei algumas empresas, a minha primeira experiência como empreendedor, ela foi no âmbito de inclusão de pessoas com deficiência, que é um projeto de impacto social, algo que, enfim, conversava muito com a minha trajetória, mas que era tratado, e em alguma medida talvez ainda a principal forma como é tratado dentro das grandes organizações, como um problema jurídico, né? Existe uma lei que obriga as empresas a cumprir uma cota de pessoas com deficiência quando elas têm mais de 100 funcionários, e elas lidam ainda, muitas delas, como um problema jurídico sob pena de multa. O que a gente tentava construir naquela lógica empreendedora era como que, ao invés de eu ter um problema de multa, eu tenho um processo de inclusão que consiga, em algum momento, gerar valor até para a própria empresa. E durante muitos anos, foi de 2009 que a gente começou o negócio, 2007 teve a ideia, 2009 que a gente lançou como negócio, e a gente ganhou um prêmio do governo federal para tocar a ficha no projeto naquela época, e eu fiquei nisso até 2014, posso estar confundindo alguns meses de um lado para o outro, mas a gente ficou bastante tempo envolvido com isso, que era um problema jurídico, né? Muito provavelmente uma visão de um advogado, ela talvez esteja mais treinada para olhar o Ministério Público do Trabalho vindo dizer, olha, tu tem que cumprir essa cota sob pena de multa, e o advogado vai dizer, paga a multa, ou então não paga a multa, vamos litigiar aqui na justiça e vamos enfrentar, mas assim,
vai lá, é 90% de chance de perder aqui, então é mais uma questão de fluxo de caixa. Enquanto empreendedor, eu tinha mais uma perspectiva de, olha, tem esse problema social, esse problema de negócio, eu consigo criar um sistema aqui de trabalho onde eu consiga encontrar pessoas que podem contribuir para a tua organização. E aí, claro, tinha o nosso lado também de impacto social, de poder dar opções de trabalho e fomentar a jornada de pessoas com deficiência que queriam ingressar no mercado. E aí eu estava resolvendo um problema que era jurídico, né? No limite, não era um problema jurídico, mas ele também tinha o viés do impacto na sociedade. Ele tem um impacto social bem grande, né? A gente fez 2 episódios atrás, um episódio com o pessoal do Realidade Acessível, que trabalha com essa questão de dar voz a pessoas com deficiência e basicamente a gente combate a capacitismo, porque a gente geralmente tem aquela predisposição de enxergar a deficiência antes da pessoa. E um dos dados que chamou muita atenção é que no Brasil a população é aproximadamente de 24% de pessoas com deficiência. E tu não vê todo esse número representado no mercado de trabalho, por exemplo. Então, até se puder aprofundar um pouquinho mais nessa empresa, acho que era Egalité, né, o nome, me corrija se eu estiver errado, mas se Isso. puder, esse é um assunto bem interessante, sim, para a gente entender, e até porque, pelo que tu me disseste aqui, ela parecia ser uma nova startup ali. Marcelo, Exatamente. só antes de tu falar, deixa eu só complementar o negócio do Indrusa para fazer um link com a importância da tua empresa e com a referência que tu disse da questão do pagamento ou da discussão da multa, então, imposta pelo Ministério Público do Trabalho. Motivado pelo podcast que a gente fez com Realidade Acessível, eu busquei material do escritório para verificar a questão de contratação de pessoas com deficiência, para incentivar a sociedade num todo como promover isso, né? Como não ser simplesmente um cumprimento de uma lei porque ela me impõe que eu tenha a obrigação de contratar as pessoas. E me causou muita estranheza porque em vários sites eu li, inclusive as pessoas incentivando a pagar a multa e não contratar, não fazer a inclusão social. Então, eu queria que, de repente, com o teu olhar esse da empresa, que tu nos explicasse se quando tu começou a trabalhar com isso, tu verificou que esse era mesmo o pensamento das pessoas, em vou pagar a multa e não vou proporcionar a inclusão, ou não, se elas tinham o intuito de promover a inclusão e não e querer se livrar da multa, mas sim fazer a inclusão das pessoas com deficiência. Legal, assim, vou tentar pegar esses ganchos ali também e pegar um pouco dessa jornada, mas o que acontece, assim, né, pelo menos na nossa experiência, né? De fato, o número do IBGE é 24, agora faz uns anos que eu não estou trabalhando focado nisso, mas era 24,3% ou 24,5% da população, aproximadamente, que tinha algum grau de deficiência, e aí vale a pena a gente entrar no que é deficiência, né? Assim, quando a gente olha para isso, para esse tema como um todo, para quem estiver assistindo ao vivo, então não vai ver que eu estou sem óculos aqui, mas eu estou de lente de contato, eu tenho 7 graus de miopia. 7 graus de miopia não é uma deficiência, aliás, ela é uma deficiência, mas ela não é uma deficiência que me atrapalha para entrar no mercado de trabalho, porque existe uma coisa chamada tecnologias assistivas, e talvez a melhor tecnologia assistiva já disseminada no mundo é o óculos e a lente de contato. Quando tu Temos tem uma aqui tecnologia... 3 com óculos e um com lente, então. Aqui que é é 100%. Pois é, assim, e isso parece natural porque a tecnologia ficou muito disseminada. Então, assim, tu não tem um problema real na sociedade hoje das pessoas que têm uma miopia mais alta. Claro, quando tem um grau muito alto, aí tu acaba entrando numa cegueira técnica, assim, enfim, aí já é um outro ponto muito mais específico, mas, assim, o meu tipo de miopia, que é bem alto, não é um problema para o mercado de trabalho. Existem outras deficiências ou outras dificuldades, né, que são muito mais impactantes e que elas acabam obrigando uma organização a se remodelar completamente. Ela acaba, por exemplo, o caso do cadeirante, assim, aquela questão da acessibilidade é uma das pautas mais perceptíveis, mas quando tu está falando de uma pessoa cega, o chão tátil, enfim, um monte de coisas que acabam sendo necessárias para a pessoa se adaptar e são muito menos comuns, gerando menos facilidade no processo da empresa de buscar resultado. A minha experiência, tá, sobre inclusão, poucas vezes, eu acho assim, existe uma ideia de que vou entrar num ponto, não vai dar para a gente exaurir aqui agora, mas o racismo, as dificuldades, os preconceitos, eles são muito menos sistêmicos e muito menos estruturais. Isso é uma pauta que era bastante discutida na sociologia dos Estados Unidos dos anos 70, 80,
que existia uma estrutura com preconceito. Hoje em dia, já avançou muito lá também, o Brasil está um pouquinho atrasado nessa discussão, não é tão estrutural quanto ele é de viés. Qual é a diferença das dificuldades que eu tenho de estrutura para viés? Estrutura é eu chegar e dizer, olha, eu não quero contratar nenhuma pessoa com deficiência, eu não vou fazer isso, eu não quero contratar nenhum negro, eu não quero contratar nada disso. De alguma maneira, isso aí é um absurdo estrutural que tem que ser combatido, etc. Quando a gente vai para o dia a dia, é muito pouco comum que tu fale com um gestor de uma empresa que vai dizer assim, olha, eu sou contra pessoas com deficiência trabalharem, eu tenho uma política na minha empresa eu sou contra a ideia de trabalhar. Claro que a gente está falando do ponto de vista jurídico, normalmente essa análise ela é feita do tipo assim, vou ganhar ou perder o processo, vou pagar ou não a multa. Mas quando eu falo assim do ponto de vista humano, é mais comum o gestor estar querendo dizer assim, olha, acho legal a ideia, não sei como, não posso diminuir a minha produtividade contratando uma pessoa com deficiência que eu não sei como lidar. Então ele cria vários argumentos, mas no limite, normalmente tem uma ideia não de contrário à inclusão social, mas muito de eu, no meu viés, e aí é onde tem a maior parte dos nossos preconceitos na sociedade moderna, assim, eu no meu viés não consigo enxergar a forma de extrair esse resultado, eu não consigo participar, eu tenho uma incapacidade minha. Então a diferença do estrutural para o viés, né, que é o bias, que aí é onde está muito da sociologia moderna apontando, a gente vai ver isso aí depois em inteligência artificial também, que é tipo, como é que a inteligência artificial julga as coisas, as pessoas têm o bias, que em inglês está sendo muito falado agora, mas também está conectado a esse assunto. E aí qual é o papel assim, de quem quer fazer a inclusão social? Está em de dar as informações suficientes sobre quais são as tecnologias assistivas, sobre quais são os comportamentos que as pessoas devem ter para incluir, aí a questão do capacitismo é um trabalho que vocês citaram agora muito legal, assim, de evitar o capacitismo, não olhar para a pessoa com deficiência apenas a partir da deficiência dela, mas sim enquanto pessoa, e aí dentro dessa jornada tu conseguir, pouco a pouco, ou quanto mais rápido possível, melhor, e quebrando esses vieses cognitivos de imaginar que uma pessoa, porque não tem um braço, eventualmente não vai conseguir fazer um trabalho de digitação tão rápido. Daqui um pouco o cara pegou a manha de se escrever com uma mão só e tem uma capacidade de digitação legal, e a gente tem um monte de pessoas que têm as duas mãos, mas não está nem aí para o trabalho. E o cara não vai digitar porque ele pode ter duas, poderia ter 7 mãos a mais, ele não está afim de fazer. E, eventualmente, uma análise mais aprofundada que entenda o indivíduo consegue ver que aquela pessoa, apesar das suas dificuldades, ela consegue reagir de uma maneira, ou então tu adapta o teu trabalho a que ela não precise ser tão ágil também, aí tem a questão da liderança sobre isso, como uma coisa importante também, e aí tu vai mudando o teu sistema produtivo, o que dá um trabalho, né? Quando tu pensa assim no líder de uma empresa, poxa, tu tem que mexer no teu processo produtivo para tu encontrar uma pessoa, será que não é talvez a forma mais eficiente, talvez seja a forma mais inclusiva, então como que eu jogo isso para dentro da organização é exigente, né, de uma maneira. E aí tem o outro viés, que é a parte de inovação, não necessariamente onde eu trabalhava, porque eu trabalho muito com inovação hoje em dia, mas que é a inovação do mundo, das cadeias produtivas, que são essas tecnologias assistivas. Quanto mais a tecnologia for assistiva, as tecnologias assistivas forem disseminadas, mais fácil fica. E aí daqui um pouco, talvez daqui 10, 20, 100, 200 anos, sei lá eu quanto tempo a gente está falando aqui, a gente está conseguindo que algumas dessas deficiências sejam tão integradas e incluídas na sociedade que elas fiquem como teóculos. Teóculos não é um problema mais para o mercado de trabalho. Hoje em dia é uma coisa muito, muito fácil, né? Quando a gente pensa em unanismo, claro, quando tem alguma questão interna que acaba afetando, tem um outro viés. Mas quando você fala uma questão de altura, na verdade é um ponto muito mais de tipo, a maior parte dos móveis não está na altura daquela pessoa, está na altura média de uma pessoa, sei lá, de 1,50 m, 1,90 m, que é a altura média entre homens e mulheres da sociedade moderna ocidental. Então, assim, essa lógica ela acaba atrapalhando uma pessoa que tem, sei lá, 1,20 m, por exemplo. Mas isso é uma questão de altura de móveis, né? Então, assim, se os móveis fossem modulares, daqui um pouco era mais fácil de resolver. E a lógica da tecnologia e da inovação, ela acaba sendo o grande motor histórico da inclusão, não só de pessoas com deficiência, eu estou falando das pessoas como um todo, porque ela vai rompendo uma série de barreiras e criando bases para que as coisas comecem a fluir de uma forma mais
interessante para todo mundo e todo mundo consiga extrair resultados legais disso. Vou aproveitar exatamente esse ponto aí que tu falou, que é uma dúvida que eu tive agora, sobre essa parte, como agora tu está muito inserido na questão de inovação e das novas tecnologias e do que vai ser daqui para frente, o que as empresas mais pensam. Eu vejo muito que cada vez mais se fala sobre os propósitos das empresas, tipo, tu empreender para resolver problemas, mas não, né? Cada vez me parece que aquela questão de tu ter uma grande empresa para gerar um monte de emprego e lucro já não é mais. Tem que ter um valor a mais, tem que ter ali né? Nossa empresa, ela é a sustentabilidade, ela promove o crescimento das mulheres. Agora parece que tem que ter um maior. E se tu acha que isso, agora puxando esse assunto também do capacitismo e das pessoas com deficiência, se esse futuro assim acaba que vai acabar num prazo talvez não tão longo, resolvendo muito desse problema, porque me parece que com as tecnologias novas, com as novas facilidades, vai ser bem mais fácil. Até, por exemplo, uma pessoa que precisa de cadeira de rodas poder trabalhar de casa, que é o home office que a pandemia criou aí, que está todo mundo praticamente, que não precisaria, infelizmente, pessoas que precisam de tem uma dificuldade para se locomover, aí vai lá, daí na calçada já não consegue subir, aí aquele problema todo, cada vez me parece que até por uma questão de filosofia das empresas, isso vai poder ser ajudado. Só quero dar uma complementada. Essa questão de propósito que o Nick falou, ele vem do livro do Paul Collier, que é O Futuro do Capitalismo. E até eu estou no final dessa leitura e eu achei muito interessante porque ele faz uma mudança de paradigma, né? Entre aquele período pós-guerra até anos 70, que era a social-democracia, e as empresas elas tinham um viés mais ético, e dos anos 70 para cá dá aquela guinada que a principal causa das empresas é o lucro. Então, passou a se privilegiar mais acionistas do que a própria sociedade. E eu acho que precisa essa volta de empresas criarem propósitos e esses propósitos serem alguma função social e o lucro passar a ser apenas uma consequência e não mais a causa do porquê aquela empresa foi criada. Eu não sei se tu enxerga dessa forma também. Se quiser, acho que eu dei uma complementada, mas não saí muito da linha do que o Nick falou. Não, legal, acho que assim, o tema propósito é um tema que eu particularmente acho muito, muito interessante. Eu gosto muito, eu briguei durante muitos anos para que a gente estivesse dentro da Enxan, inclusive recentemente, quando eu comentei que a Enxan tinha um propósito específico, foi um trabalho que eu ajudei a liderar para, não que não tivesse antes, mas para que ficasse um pouco mais claro. Então, assim, é uma pauta que me interessa bastante. Mas eu divido ela em várias frentes diferentes, porque uma coisa está no propósito enquanto instrumento de crescimento, outra coisa está no propósito enquanto instrumento de liderança, outra coisa está no propósito no quanto, vamos dizer assim, a exigência da sociedade em que a empresa atinja um determinado resultado, algo do gênero. Eu acho que, assim, historicamente sempre aconteceu isso. As empresas sempre foram criadas para ou resolver uma dor ou criar uma solução nova para qualquer necessidade que as pessoas tenham, e elas só se validam no tempo na medida em que essa dor permanece, elas conseguem extrair, elas conseguem gerar uma solução para isso, ou então elas estão sempre inovando, assim, aquele exemplo meio de livro assim da Apple, que vai sempre criando uma coisa nova que tu quer e tal, assim. Tu não tem uma necessidade, talvez, de ter um iPhone novo, mas muita gente quer ter um iPhone novo e acaba gerando um valor muito grande, porque vai ter toda uma série de vantagens para a tua vida, tu acaba podendo saber quantos metros tu caminhou no dia, enfim, toda aquela coisa que me era talvez inimaginável. Quando a gente fala de propósito nesse sentido, eu acho que as empresas sempre tiveram isso. Eu acho que a forma de tu gerir uma empresa, ela tem que sim visar o lucro, senão ela é uma entidade sem fins lucrativos. Eu trabalho numa entidade sem fins lucrativos, por exemplo, não vejo mal nenhum, mas acho que a empresa ela tem que, de alguma forma, buscar essa sustentabilidade no tempo, e a sustentabilidade não só no sentido atual de greenwashing, quase às vezes, que algumas empresas fazem, uma sustentabilidade no sentido aristotélico, que é eu faço algo que se mantém
que eu gasto recursos suficientes para não exaurir o que as próximas gerações vão também precisar para se colocar de alguma maneira de pé e se ter o resultado. Enfim, então, assim, acho que sustentabilidade no sentido aristotélico e não no sentido, vamos dizer assim, politizado de uma forma pequena, até muitas vezes, que tem acontecido para atacar a ideia de algumas empresas grandes, porque a empresa grande, muitas vezes, ela consegue ter a escala de resolver problemas maiores, por exemplo, né, o caso das cadeiras de rodas que a gente estava comentando antes. Cara, um cara vai fazer 2 caras trabalhando sozinhos ali, vai conseguir fazer 1 ou 2 cadeiras de rodas por dia no máximo. Ou tem empresas muito grandes que vão conseguir fazer milhares de cadeiras de rodas dentro dessa jornada e vão conseguir atender muito mais pessoas. Então, eu não vejo necessariamente num problema do fato de ter empresas grandes, que foi o que aconteceu a partir dos anos 70, 80, 90, que começou a ter um nível de tamanho de empresa que era completamente diferente do que existia antes, porque começou a ter um mercado de capitais muito consistente, que permitia empresas serem globais, a tecnologia da informação começou a permitir tu administrar uma empresa que está com sede em Porto Alegre, tem uma operação na Suécia, outra na China, na Austrália, por carta, telefone, não tem como. Agora, se tu tem um softwarezinho rodando, tu só consegue entender exatamente o que está acontecendo, né? Então, toda essa tecnologia criou um mundo onde essas grandes empresas começaram a conseguir gerir isso. E aí tem a questão da liderança que eu trago, que é, quando deu o boom disso, e aí ficou, tipo, empresas muito ricas, ricas de um jeito que não existiam antes, os caras começaram a dizer, velho, trabalha aqui que eu vou te pagar X vezes mais do que tu vai trabalhar numa lojinha pequena, e começaram a atrair os melhores talentos por uma questão econômica financeira mesmo. Anos 80 e 90 foram muito alicerçados, tipo, vou pegar os melhores talentos, jogar para dentro da Bolsa de Valores, para essas grandes indústrias, o cara vai fazer uma carreira de 50 anos aqui dentro, e eu tô mega contente, porque assim, o cara tá ganhando muito mais do que ele ganharia como gerente de uma pequena loja, enfim. Esse movimento criou empresas de uma forma tão grande que elas começaram a ter muitos consumidores, muitos funcionários, começaram a ser muito pressionadas a dizer por que elas existem. Porque desde o início, né, toda empresa, toda atividade sempre precisou dizer para que ela existe, sob pena de as pessoas pararem de comprar, né? O consumidor, ele tem uma lealdade muito pequena com a organização, ele compra de quem ele quer, e muito mais vezes pela conveniência do que qualquer outro motivo. Então, elas começaram e ainda, só para não cortar todo o teu raciocínio, mas já cortando, agora que a gente falou sobre essa questão de propósito, um exemplo disso, de uma empresa dizer o porquê que ela está aqui e ser uma enorme empresa, eu sempre me puxo, e para muita gente também deve puxar o exemplo da Zara, né? Que foi até linkando com talvez o último episódio que a gente fez, acho que foi, né? Da cultura do cancelamento, que praticamente foi uma empresa que foi considerada que deveria ser cancelada por usar, né, meios, né, trabalho, talvez até trabalho escravo, aquela função toda, e aí ficar pensando, tá, mas é uma empresa tão grande, uma grife, todo mundo gosta, tá, mas usa isso, então já ninguém mais quer, por que eles estão aqui? Eles só fazem o mal para as pessoas, eles fazem bem também, então... Eu acho que esse ponto é bem importante, né? Assim, e aí, quando tu fala de propósito, muitas vezes as organizações elas começam a se organizar, né? A organização se organizando é ótimo, mas assim, as estruturas começam a se organizar para responder tanto ao consumidor, por que eu existo, para que eu estou trabalhando, qual é o resultado que eu quero ter do ponto de vista de impacto, e até para as equipes internas conseguir manter essa atração de talentos, porque antes empreender era algo muito difícil, era muito caro. Hoje em dia, empreender não é tão difícil. Desculpa, não é tão caro. Ele continua sendo muito difícil, mas ele não é tão caro assim de tu começar algum negócio. Então, tu só vai trabalhar num lugar, não porque tu não possa abrir uma empresa, como nos anos, sei lá, 80 seria quase impossível. Hoje em dia, tu junta 2 amigos, eu fiz isso algumas vezes na vida, junta o CNPJ, pega alguma coisinha, uma coisinha ali, tu tem um negócio rodando. E mesmo no Brasil, que tem suas dificuldades jurídicas para a gente, de fato, empreender. Mas, assim, aí o que acontece? Eu preciso ter um propósito que cative para o cara ficar bastante tempo na minha organização, gerando valor, né? Então, sendo um funcionário contente, porque ele se sente realizado buscando aquele propósito. Então, essas respostas, elas começaram a ser demandadas tanto pelos consumidores quanto pelo público interno, e aí
esse alinhamento do propósito acaba surgindo como uma solução para tu poder ser mais validado socialmente. E aí vem um outro passo depois, que é talvez aonde a gente tem discutido muito o propósito enquanto instrumento de inovação, enquanto instrumento de crescimento econômico, que é o seguinte, né? Quando tu tem uma organização, essa organização ela está fazendo um monte de coisa, né? Um monte de gente trabalhando, um fazendo um negócio, o outro acha isso, aí um cara tem uma opinião, não, nós temos que fazer colchões, o outro acha que a gente tem que fazer colchas, é parecido, mas na verdade tem a ver uma coisa com a outra, o processo produtivo é totalmente diferente, então assim, tem várias coisas que podem ser similares, mas não são tanto, e o propósito, principalmente quando ele é transformador massivo, e aí é a lógica do Salim Ismail, que é um escritor, um cara muito legal para quem está querendo estudar empreendedorismo, ele vai dizer, olha, que um propósito transformador massivo é o instrumento que vai conectar o teu time interno a uma causa, ele vai conectar a tua comunidade a essa causa e ele vai poder dar crescimento coerente em larga velocidade. Porque se tu tiver muito dinheiro sem um propósito muito claro, talvez tu consiga até ter um crescimento que não vai ser coerente e não vai ser sustentável. E aí, a partir de um propósito que seja mais unificador de todos esses stakeholders ali, tu pode ter um crescimento coerente que responda a uma vontade das pessoas da tua equipe de continuar lá dentro, os consumidores satisfeitos, porque tem um impacto social, ambiental, enfim, o que quer que a gente esteja falando aqui, que seja o ponto principal, é agradável, e aí tu vai juntando uma série de respostas que a sociedade historicamente demandou, que durante algum tempo uma injeção de recursos em si conseguiu responder mais rápido do que essa demanda, e hoje em dia a gente está tendo um reencontro do equilíbrio disso, embora os estudos recentes ainda apontem, tá, por uma questão de crescimento econômico, que as pessoas têm um discurso a favor da sustentabilidade, a favor de coisas sociais, não necessariamente elas têm uma compra. E aí, por que acontece isso? Porque a conveniência ainda é maior, um valor mais executado do ponto de vista de compra do que outros valores, né? Então, a gente ainda está num momento onde essa discussão social ela está forte, ela é muito levantada, inclusive, por organizações que já conseguiram se estruturar nessa direção e por uma camada da sociedade que tem recurso suficiente para se importar com isso. Porque, de novo, né, quando eu estou falando do cara que ganha muito pouco e precisa sobreviver, ele não está preocupado se o arroz foi feito da forma, com a água das chuvas. O cara está preocupado com o arroz, vai comer ou não, né? Tu tem um nível de sofisticação do capitalismo e da sociedade que a gente vive tão alto que tu pode dizer, não, cara, eu não quero essa comida aqui que, de alguma maneira, não é ambientalmente sustentável. Eu não quero comprar a roupa da loja X porque eu não tenho confiança, né? A gente nunca nem viu, né, como é que a roupa é feita, mas eu não tenho confiança no processo produtivo da cadeia produtiva que eles têm no sistema de importação, sei lá eu da onde, né? Mas assim, a ausência de tu ter clareza nessa governança, às vezes faz tu tomar decisões. Então, assim, essa jornada do propósito ajuda a equilibrar, e claro, nossas redes sociais, a forma como a comunicação acontece no mundo hoje, acaba permitindo